Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp, para você que nos ouve me mandar uma mensagem fazendo seu pedido de oração, é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Sigam-nos lá que temos conteúdo de qualidade para vocês. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, nós te agradecemos por mais esse programa Palavra Viva. Fala conosco nessa oportunidade, mediante a Tua Palavra. Abençoa as pessoas que irão nos ouvir através desse meio de comunicação e que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Hoje nós iremos meditar na primeira parte da mensagem que tem por título Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. E para isso eu quero ler com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, parte A, depois versos 5, 6 e depois, por fim, o verso de número 19. O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Versículo de número 19. Escreva as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Revelação. Essa é a primeira palavra do livro, em grego Apocalipse. O significado é tirando o véu. Diferente do que se pensa, Apocalipse não é um mistério, um enigma indecifrável, pelo contrário. Apocalipse significa tirar o véu, tornar compreensível aquilo que estava ocultado. Revelação. O que está contido nesse livro não é para outro povo entender a não serem os crentes. Por quê? Porque se trata de um conteúdo revelado e não pesquisado, buscado nos livros de ciência ou de filosofia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ainda disse: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em outras palavras, a revelação de Deus está retida aos que possuem o Espírito Santo. Paulo, ainda em 1 Coríntios, disse que tudo estava oculto desde antes do princípio dos séculos, e que nem Satanás sabia de nada, porque
para que ele não trabalhasse para impedir o cumprimento dos propósitos eternos de Deus. Mas o texto continua e diz: revelação de Jesus Cristo. Esse é o título completo desse livro. Esse texto se trata de uma revelação de Jesus Cristo à sua igreja eleita e ao mundo das coisas que devem acontecer. Quem revelou a Jesus tudo isso? O texto completa dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. É interessante esse texto em contraste com Mateus 24, versículo de número 36, quando Jesus disse: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nem Jesus sabia o que estava reservado para o fim. Mas aqui em Apocalipse o vemos compartilhando da revelação que recebeu de seu Pai do que havia de acontecer brevemente. Vale ressaltar que aqui, esse brevemente já faz uns 2000 anos. Então, significa que nós estamos agora muito mais breve, muito mais perto da vinda de Jesus do que quando esse texto foi redigido. E é a partir daqui que nós temos que nos fazer algumas perguntas sobre o que nos foi revelado, como isso tudo aconteceu, de que maneira nós chegamos ao conhecimento de todas essas verdades. Primeira pergunta é: a quem isso foi revelado? Segundo, onde foi revelado? Terceiro, quando foi revelado? Quarto, como foi revelado? Quinto, por meio de quem foi revelado? E sexto, com que propósito foi revelado? Hoje nós iremos responder essas perguntas, pelo menos 3 delas nós iremos responder ainda hoje. Primeira pergunta é: a quem isso foi revelado? Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 2 dizem assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João era o último apóstolo de Jesus Cristo ainda com vida. Todos os demais já haviam morrido por via do martírio. João era conhecido pela igreja do primeiro século como o ancião, por causa da sua idade avançada. João foi uma importante coluna da igreja primitiva, deixando um legado de cuidar da obra de Jesus Cristo inigualável. Mesmo em meio a tanta perseguição aos cristãos a partir do ano 64 d.C., João se mostrou fiel até a morte, encorajando a igreja de Jesus Cristo. Ele, dando testemunho de si mesmo com a pessoa de Jesus, ele disse, 1 João capítulo 1, verso 1 a 4, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estamos com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. João testificou que viu, ouviu e tocou a palavra da vida. A experiência que João teve com Jesus, talvez nenhum outro apóstolo chegou a ter. João foi aquele que recostou a cabeça sobre o peito de Jesus. Foi o único do colégio apostólico que permaneceu até o fim na crucificação de Jesus. Sem contar o fato que ele foi responsável, foi aquele que ficou responsável para cuidar, para zelar pela vida da mãe de Jesus após a sua morte. João seria aquele apóstolo privilegiado
Não seria estranho para nós entendermos, para nós compreendermos que ele seria aquele que receberia as últimas revelações acerca do que iria acontecer à igreja e ao mundo. Jesus destinou, Jesus preparou, separou para o apóstolo João as melhores coisas. Aquele que era o discípulo amado, aquele que era o mais íntimo da escala dos 5 níveis de relacionamento de Jesus. João era o mais íntimo de Jesus, era o mais próximo de Jesus, e não era por um acaso, não era por meio de algo fora da nossa realidade que nós poderíamos entender que ele fosse também aquele que recebeu a revelação do Apocalipse. Segundo, onde foi revelado? Na ilha de Patmos, no Mar Egeu, a uns 64 quilômetros da costa de Éfeso. João era pastor da igreja de Éfeso quando foi capturado a mando de Domiciano a ser preso nessa ilha, que era uma espécie de asilo político àqueles que não se submetiam ao regime do Império Romano. Domiciano foi o primeiro imperador romano que rogou para si o título de Deus e Senhor, exigindo de seus súditos adoração. Evidentemente, João não era um desses que se curvou diante a suposta deidade do imperador Domiciano. O fato é que nos é interessante é que João não se via em Patmos pelos mesmos motivos que Domiciano os via. Apocalipse capítulo 1, verso 9 diz: estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Domiciano podia até supor que João estava ali por rebeldia, mas João se via ali por um propósito muito mais nobre, muito maior do que aquilo que Domiciano pretendia supor, pretendia colocar sobre ele. E aqui nós já podemos tirar algumas lições, aqui nós já podemos tirar essa verdade para a nossa aplicação aqui hoje. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quem dirige o nosso destino não são as circunstâncias, os acasos ou as decisões dos homens, mas o nosso Deus. Isso me faz lembrar, por exemplo, lá do livro de Esther, em que vai falar sobre as palavras de Mardoqueu. Mardoqueu, quando ficou sabendo do que Amã havia tramado, daquilo que Amã havia decidido a respeito do futuro do povo de Israel, ele vestiu-se de roupa de saco, que significava sinal de humilhação diante da presença de Deus. Ele colocou pó e cinza na sua cabeça, como meio de humilhação, de se aproximar de Deus. E a sua prima, a rainha Esther, aquele a quem ele havia criado, quando ficou sabendo desse fato, mandou uma carta para saber o que estava acontecendo. E disse que Amã respondeu, Amã deu uma palavra para ela. E não apenas isso, ele fez um apelo para ela. E ele diz isso lá em Esther 4,14, quando ele diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a seu reino. É interessante as palavras de Mardoqueu, por quê? Porque primeiro revelam a sua completa confiança em Deus. Segundo, revelam que ele chegou à compreensão, ao entendimento, o porquê de tudo o que havia acontecido sobre a vida de Esther, a sua prima. Ele começou a entender, ele achou a explicação do porquê ela veio a chegar a ser rainha. Porque talvez veio a ser órfã, a ser criada por ele, a tantas tragédias acontecerem. Há tantos meios, há tantas coisas que aconteceram nesse período, ele chegou a entendimento. E ele diz com muita convicção: se você não fizer nada, socorro e livramento virá sobre o povo de Deus de outra parte. Deus vai agir de maneira triunfal, Deus vai agir de maneira poderosa. Mas será que não é para um momento como esse? Será que não era para esse momento que você está onde você está? Alguém que pode interceder, alguém que pode exercer influência sobre o imperador persa, ou seja, o seu esposo, Xerxes.
Quer dizer, quando Domiciano colocou João naquela ilha, quando Domiciano colocou João naquela ilha, ele pensou, vou calar João, vou acabar com a história de João, ele que é o principal líder do cristianismo ainda vivo. Mas a verdade é que quando Domiciano colocou João naquela ilha, ele estava na verdade trabalhando para o reino de Deus, ele estava cumprindo, ele estava seguindo aquilo que Deus pretendia para o seu servo, para lhe revelar aquilo que era de mais importante, aquilo que era de mais sobrenatural, para fechar o último capítulo da história do Novo Testamento. Para você ver que quando o Deus a quem nós servimos está no controle de todas as coisas, nada pode impedir, nada pode se levantar contra o agir e o trabalhar de Deus. Terceiro, quando foi revelado? Em Apocalipse capítulo 1, verso 10 responde: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O domingo. O texto não nos diz que João estava fazendo ou o que ele estava realizando, mas o texto diz quando isso aconteceu. Ele diz em que momento essas coisas aconteceram. João não estava num culto dominical, até porque ele estava preso, estava cativo da presença da igreja. Quer dizer, quando Deus ele decidiu se apresentar para João, ele se apresenta no seu de repente. Ele se apresenta da sua maneira espontânea, da sua maneira peculiar. O nosso Deus ele é o Deus dos de repentes, ele é o Deus que se manifesta quando nós não estamos esperando. A palavra de Deus nos apresenta isso de diversas maneiras. Por exemplo, nós observamos que de repente Jesus viria ao templo do Senhor. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 1 diz: e eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O mensageiro da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O mesmo Deus dos de repentes é aquele que enviou o Espírito Santo sobre toda a carne, aquele que derramou no dia de Pentecostes o Espírito Santo sobre toda a carne. Lá em Atos capítulo 2, verso 2 diz: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, como que encheu a casa e todos os que estavam assentados. Como também, de repente, um pecador ele se rende à presença de Jesus como seu Salvador, como no caso do apóstolo Paulo. Ele mesmo diz isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Quer dizer, é Deus quem age, é Deus quem provê, é Deus quem cria os meios. É o mesmo Deus que de repente virá das nuvens dos céus para buscar a sua igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52, diz: num momento, de repente, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É no de repente que tudo muda. É no de repente que tudo aquilo que parecia impossível se torna possível. É no de repente que a porta que estava fechada se abre. É no de repente que o nosso Deus trabalha. É no de repente que o nosso Deus age. A certeza do livro de Apocalipse para nós é saber que Jesus virá de forma triunfal. Como isso vai acontecer, nós não temos muita certeza, porque há uma divergência muito grande entre os teólogos. A certeza que nós temos é que Jesus virá. Precisamos ansiar cada dia mais por essa vinda gloriosa. Precisamos ansiar cada dia mais pela presença de Jesus sobre a nossa vida. Nada pode tirar o nosso foco dos céus. É tempo de nós enchermos as nossas lamparinas de azeite e ficarmos de vigia esperando o noivo. Não podemos cochear em dois pensamentos. Jesus vem. Ele virá de forma inesperada, inevitável, inescapável. Quem tiver lavado as suas vestiduras do sangue do Cordeiro subirá, mas quem não teve um encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ficará. O meu apelo para você nessa noite, para você que me ouve,
é que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração de modo que você venha se render a Cristo nessa noite como seu único e suficiente Salvador. Os últimos acontecimentos do nosso país, como os últimos acontecimentos do planeta Terra, da história da humanidade, apenas evidenciam, apenas mostram os sinais dos últimos dias da igreja na Terra. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar preparados para sermos arrebatados, para sermos tirados desse mundo, para termos um encontro com Jesus nos ares. Eu quero orar com você. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, ore juntamente comigo. Confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez Jesus não volte hoje para buscar toda a humanidade, mas talvez você que me ouve, talvez seja a sua última noite. Talvez seja o seu último dia. E aí a pergunta é, se hoje te pedirem a tua alma, se hoje for o último dia da sua vida, para onde você vai? Qual será o seu destino? Qual será o lugar a qual você vai se encontrar após a sua morte? Deixa eu orar com você. Senhor Deus, alcança essa pessoa, Deus, que está ouvindo esse programa de rádio. Que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Pai, faz uma obra de salvação, de redenção sobre essa vida. Senhor, pessoas que agora estão num leito, pessoas que estão numa UTI, pessoas que estão fazendo uso de um respirador, tenha misericórdia. Salva, liberta, transforma, faz grandes coisas, Pai. Tenha misericórdia do nosso país, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão à luta para sustentar, para colocar o arroz, o feijão sobre a sua mesa. Tenha misericórdia de nós. Pai, a tua igreja clama, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus é o que te pedimos. Na autoridade do nome de Jesus, crendo naquele a que nós buscamos, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores, a Dona Maria, Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12 3624 2875 ou 12 992 30 53 87. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, bolos tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Giliar Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo e irmão em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Como também quero agradecer aqui a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 8896 3701. E esse número também é o WhatsApp. E atenção, lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo e irmão em Cristo. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Se quiserem conversar com a gente, me mandem uma mensagem no WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, e eu terei enorme prazer em respondê-los. Sigam-me nas redes sociais, que todos os dias temos vídeos com uma palavra da parte de Deus. No meu canal do YouTube tem séries de mensagens completas. Procurem lá e assistam. Canal Miqueias Alves. Tchau, tchau e até amanhã. Meus irmãos, fiquem com essa palavra e amanhã estaremos de volta aqui, em nome de Jesus. Amém.